E aí galera, vamos dar sequência na nossa playlist falando sobre nutrição. Hoje a gente vai listar aqui os 5 melhores suplementos para você estar utilizando. Eu estou aqui com o nutricionista Antônio. E aí pessoal, beleza? Vamos falar então dos 5 principais suplementos que na minha visão podem potencializar seus resultados nos treinos, seja em academia, artes marciais, enfim, seus treinos no geral, né? Eu acho que como top 5 ali, vamos começar falando do básico, né? Vamos começar falando do Whey Protein. Você sabe que tem vários tipos de Whey Protein. Para a maioria das pessoas, um Whey Protein concentrado já faz muito bem o trabalho que ele precisa fazer. Então, seria minha primeira indicação ali, entre aspas, para vocês. Um bom Whey Protein. O que é um bom Whey Protein? Que tem um nível de proteína pelo menos acima de 20, 22 gramas na dose de 30, porque isso vai garantir que o nível de carboidrato e gordura não vai ser tão significativo. Então você vai realmente ter uma oferta de aminoácidos muito interessante, uma oferta proteica bem interessante, se esse Whey seguir pelo menos essa regra, acima de 20 a 22 gramas por dose de 30. Depois a gente pode pensar na creatina, um suplemento já tão amplamente estudado, conhecido, na verdade o suplemento mais estudado da história, e ele é muito eficiente, principalmente para atividades de explosão muscular, então ganho de força, aumento de massa muscular, né? Lembrando que você precisa usar todos os dias, não só em dias de treino. Deve ser um erro que muita gente comete, você já deve ter visto por aí, né? Sim. Pessoal que só toma ali perto do horário do treino, alguma coisa assim. Tem também a questão da própria marca recomendar 3 gramas, sendo que aquelas 3 gramas não vai fazer nem cosquinha, eu acho, né? Depende na verdade de caso para caso. O cenário mais ideal seria você fazer uma dose de creatina dependendo do peso da pessoa. Muitos estudos fazem isso, por quilo de peso ou então por quilo de massa magra, mas via de regra eu costumo usar em torno de 5 gramas na maioria dos casos, porque isso é amplamente descrito na literatura científica como eficiente e seguro, né? Que é mais importante. Então não precisa usar necessariamente só 3 gramas. Se você tiver um acompanhamento nutricional, você pode usar o que o profissional que está te acompanhando recomendou, que pode ser 5 gramas, 10 gramas. Tem muito estudo até ainda mostrando aquela saturação de 20 gramas dia e tudo muito seguro. Sim. O que eu acho legal da creatina é o efeito dela, né? Tanto para quem pratica musculação como artes marciais, né? Que seja a explosão muscular mesmo. E também é um tipo de suplemento que, se você não suplementar, dificilmente você vai conseguir absorver através da alimentação, né? Você teria que consumir muita carne, eu acho, né? É da carne que é retirada, né? Principalmente. Isso, na verdade, para você conseguir a dose do suplemento creatina comendo carne, você precisaria de mais de 1 quilo, então realmente é muito complicado, até porque você acabaria levando muita gordura junto, né? Então não faz realmente muito sentido e é um suplemento muito tranquilo para você suplementar e um dos mais importantes, na minha opinião, principalmente pensando nesses aspectos que a gente comentou, ganho de força, explosão muscular, né? Essa melhora de performance do treino advindo desse ganho de força. E ela vai hidratar a musculatura, né? Vai puxar a água para dentro do músculo, né? Exatamente. A creatina, o que ela faz basicamente é jogar a célula jogar a água dentro da célula muscular. Então por isso que você tem um inchaço da musculatura. Então se a pessoa está com um nível de gordura muito alto, por exemplo, às vezes ela vai tomar creatina e vai falar: nossa, mas eu estou com um aspecto mais inchado. É por isso, porque ainda tem muita camada de pós ali. Você vai aumentar a hidratação dessa célula muscular, mas você não vai conseguir definir nenhuma musculatura porque tem uma capa de gordura muito forte ali. Então às vezes as pessoas até confundem: a creatina incha. Não, se você tiver com um nível de gordura baixo, ela vai inflar sua musculatura vai aparentar estar até melhor. Mais saudável, né? Exatamente, então tem que tomar esse cuidado. E qual que seria o terceiro da lista? Bom, no top 3 a gente pode pensar num suplemento que muita gente não usa, muita gente negligencia, que é o ômega 3. Por que o ômega 3 é tão interessante? Porque ele atende muitas finalidades. Ele pode melhorar a sua parte cognitiva, pode servir como uma suplementação preventiva para a saúde cardíaca, ele pode ajudar a recuperar a musculatura, ele tem diversas funções. Então o ômega 3, sistema imune, então o ômega 3 é um suplemento dos que eu mais utilizo na minha prática clínica, justamente porque ele atende necessidades diversas. Então é muito interessante você usar. E qual que é a diferença em ômega 3? Tem 9, tem 6, eu acho, né? Qual que é a diferença desses aí? Por que o 3 é o melhor? Existem vários tipos realmente de ômegas, né? São classes diferentes de gordura, mas por que o ômega 6, por exemplo, eu acho inútil você suplementar? Porque a gente já tende a consumir muito ele na alimentação comum.
Porque qualquer óleo comum você já tem um nível maior de ômega 6. E mesmo o ômega 9 não é tão raro que nem o ômega 3. Hoje em dia os peixes eles têm um nível muito baixo de ômega 3, porque em geral o que dava um teor maior eram os peixes que estavam ali nadando em águas mais geladas e profundas, se alimentavam de algas. Hoje em dia, a grande maioria dos peixes que a gente tem acesso são peixes alimentados com ração em cativeiro. Então o nível de ômega 3 realmente fica muito baixo. Então, para a grande maioria dos meus pacientes, eu suplemento ômega 3 com doses diferentes, dependendo do caso, porque ele tem um efeito anti-inflamatório também muito legal. Então, tem casos que eu vou usar 1 grama por dia, tem casos que eu posso usar mais até de 5, 6 gramas dia. Então, varia mesmo de caso a caso. Legal. E qual que é o número 4 agora? Bom, vamos pensar nos pré-treinos. Por que eu acho interessante? Não como um suplemento de base para você usar o tempo inteiro, porque senão existe um risco até de uma dependência psicológica para você treinar com aquele tipo de produto. Mas como a vida de quase todo mundo hoje é muito corrida, muitas vezes você não consegue o descanso que seria o mais ideal, dormir aquele nível de horas que seria o mais adequado para você e tal. Às vezes você vai precisar mesmo ter alguma coisa que te dê um gás, uma energia mais aguda para aquele momento do treino. E treinar bem, né, fazer um treino bem feito, bem intenso, é fundamental para os objetivos, seja quaisquer que a pessoa queira. Seja emagrecimento, perder gordura ou mesmo ganho de força, ganho de massa muscular. Então eu acho sim que os pré-treinos podem ser muito bem utilizados dentro de um planejamento geral da dieta. Não todos os dias, ou se você for usar todos os dias por períodos já programados, vou usar durante 2 meses, o 3º mês eu vou tirar. Para realmente não fazer seu corpo se acostumar com aquelas substâncias, não exigir que você tenha que usar doses cada vez mais altas para ter o resultado que tinha no início e, como eu falei, para evitar até essa parte do vício psicológico, entre aspas, ali em relação a esses efeitos estimulantes. Eu acho bem legal o pré-treino. Eu acho que algumas pessoas têm que tomar cuidado com o horário também que vai tomar o pré-treino, né? Acho que tem pessoas aí... Eu no começo, se eu tomasse perto das 6 da tarde, já ferrava com o meu sono já. Porque é por causa da cafeína, né? Mas hoje em dia eu tomo tranquilo, assim, não é sempre que eu tomo, mas quando eu tomo também não atrapalha meu sono, não. A sensibilidade aos efeitos estimulantes ela é muito variada. Para vocês terem uma ideia, eu já vi casos de pessoa que não era acostumada a tomar café, acordou de manhã, tomou 2 xícaras de café em jejum, foi parar no hospital com taquicardia. E tem gente que eu conheço, atletas, que ingerem 800 mg de cafeína por dia e consegue dormir bem à noite. Então, você sempre que vai suplementar com alguma coisa estimulante, meu conselho é, comece com metade da dose daquele produto, comece testando em horários mais cedos, para evitar que isso boicote seu sono. Porque, como a gente já falou, boicotou sua parte de sono, sua recuperação, obviamente o treino do dia seguinte vai estar muito prejudicado, né? Então foi muito bom você ter tocado nesse assunto para as pessoas se atentarem e tomar cuidado com o horário e com a quantidade que vão usar. E também depende muito da marca, né, do produto em si, as quantidades, né? Porque varia muito, tem uns que eu já vi pré-treino com 400 mg de cafeína, outros com 150, eu prefiro menos cafeína, porque a cafeína me deixa meio doido assim no treino. E eu prefiro os benefícios do pré-treino, mas sem ficar esse negócio o mental meio bagunçado. Eu gosto de ficar focado, tranquilo, mas com os benefícios do pré-treino, porque tem vários componentes dentro do pré-treino, né? Exato, perfeito. Eu também gosto mais dessa linha, pré-treinos com nível de cafeína um pouco mais para baixo e que tenham ali pelo menos 1 grama de taurina, pelo menos 2 gramas de betalanina, dosagens um pouquinho mais para cima desses outros e a cafeína um pouco mais controlada. E um bom pré-treino geralmente vai mesclar mesmo essas substâncias. Creatina, por exemplo, eu não faço questão que tenha, prefiro usar creatina de forma isolada, muitos deles já tem creatina ali também, mas às vezes você vai ter também uma dose boa de arginina ali, eu acho até interessante. Mas lembrem-se disso, ou usar em dias pontuais, ou usar de maneira programada por um certo período ali e depois ficar um tempo, pelo menos metade do tempo que você usou sem tomar, para que você não tenha que precisar de doses cada vez mais altas e não ter aquele vício psicológico. Só essa ressalva que eu acho importante falar de novo. Legal. E por fim agora o 5º suplemento da lista. Vamos falar de um suplemento que muita gente não conhece, que é o HMB ou HM-Beta. Ele é um suplemento que, se a gente for levar o pé da letra, ele chama beta-hidroxi-beta-metilbutirato. E por que ele faz tanto sentido para mim? Apesar dos estudos serem um pouco controversos em relação aos efeitos, mas eu já vi na minha prática clínica resultados muito bons e alguns estudos mostrando isso, em ganho de massa muscular. E pensando em substâncias que estimulem seu aumento de massa muscular, seu ganho de força, etc.,
Mas você não tem tantas opções assim. E o HMB acaba sendo uma dessas opções. A dose é um pouco elevada, são 3 gramas dia que se recomenda geralmente nos estudos, e dividido em 3 vezes no dia. Então você tomaria 1 grama a cada 8 horas mais ou menos, e todos os dias de domingo a domingo, para ter um resultado eficaz de ganho de força e massa muscular. Eu particularmente gosto bastante do HMB. Aqui no Brasil a gente tem um certo problema, porque a Anvisa não libera para as marcas fazerem, mas nos Estados Unidos a gente tem esse tipo de suplemento sendo vendido de uma forma bem tranquila, e aqui no Brasil existe a possibilidade da gente fazer de forma manipulada também. E o que é esse HMB aí? Eu nunca tomei. Basicamente o HMB é um derivado da leucina, então ele tem um resultado um pouco diferente de você usar a leucina de forma isolada. A leucina isoladamente não tem respostas de aumento de massa muscular, se você já utiliza whey protein, por exemplo, ou outras proteínas com doses boas desse aminoácido, mas no caso do HMB você consegue um efeito específico, é um derivado da leucina que gera esse aumento de massa muscular e, logicamente, como eu falei, precisa ser nessa dose que os estudos mostram efeito, né? Tem gente que usa doses mais baixas, eu já vi gente usando 1 grama, 2 gramas, o que eu recomendo é o que os estudos mostram efeito, que é a partir de 3 gramas dia e de forma dividida, como eu falei, de 8 em 8 horas, mas é um suplemento bem interessante para testar. Se a pessoa não tirasse isso da suplementação, quisesse da alimentação, teria como não? Não, no caso do HMB é como a creatina. É inviável você tentar buscar através da alimentação. Tem alguns suplementos que você até consegue, né? Mas realmente não é o caso do HMB. Bom, então esse foi o top 5 suplementos que você pode estar agregando aí na sua alimentação. E no próximo episódio a gente pode estar fazendo aí os top 5 suplementos descartáveis, né? Perfeito, vamos fazer, porque eu acho que o pessoal tem bastante curiosidade, né? O que realmente é eficiente e o que é balela nesse mundo da suplementação. Legal, se tiver algum suplemento aí que você acha que é importante, que a gente não colocou aqui, escreve aí nos comentários pra gente depois estar lendo. E a gente pode até estar falando sobre esses outros suplementos, né, que a galera levantar em pauta aí. Se quiser entrar em contato aqui com o nutricionista Antônio, me segue lá no Instagram, @AntônioTavaresNutri, e a gente sempre troca uma ideia por lá. Valeu, se gostou do vídeo, deixe seu curtir, se inscreva no canal e deixe sugestões para outros vídeos aí. Tamo junto, até a próxima.